Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mykonos Tarot. E hoje vai ser mais uma tiragem coletiva com o tema O que ele ou ela gostaria de dizer para mim. Temos 3 pilhas, a primeira pilha é com a ametista, a segunda pilha é com a jaspe vermelha e a terceira pilha é com a calcita laranja. Então concentre-se e escolha a pilha que mais fizer sentido para você, que mais te atrair. Vamos lá, pilha 1. A primeira carta é 10 de copas. Vou colocar aqui no cantinho. O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? Agora eu vou usar um baralho de mensagens. O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? E mais um de mensagens. O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? O que essa pessoa gostaria de dizer para a pilha 1? Vamos lá, pessoal da pilha 1. Então, essa pessoa, primeiro eu vou falar como ela te vê, mais ou menos, em relação à conexão de vocês. Essa pessoa, ela te vê como um 10 de copas. O 10 de copas é a completude afetiva. Também tem um significado de formação de família. Então, ele te vê dessa forma abundante em relação a sentimentos, afeto, carinho, formação de família. Então, ele te vê como uma completude afetiva. Porém, aconteceu alguma coisa na conexão de vocês, que ele teve que ir embora para um lugar mais tranquilo. Tava muito pesada a conexão de vocês. E aí ele te vê como uma vitória sem honra, porque ele não pôde desfrutar de aproveitar, de estar com você, de aproveitar o relacionamento de vocês. Ele foi embora mesmo amando, e ele gostaria de ter um novo início, com ação, com fogo, em relação a você, porque ele te vê como esse 10 de copas. Ele te vê como essa completude afetiva. E essa conexão serviu para iluminação de traumas passados, bloqueios, tanto seus quanto
dele também. Porque veio aqui, ó, o Sol Light. Veio para iluminar traumas, bloqueios de vocês dois. E agora, vamos ver o que essa pessoa gostaria de dizer para vocês. Deixa eu ver. Eu gostaria de ser o seu herói. Ele acha que a sua família não gostaria dele. E ele te pede desculpas por tudo que aconteceu com vocês. Porque, de certa forma, foi meio conturbado, né? Que ele teve que ir embora, vocês tiveram que se afastar. Então, ele te pede desculpas. E também, a conexão de vocês serviu para iluminar traumas e bloqueios, tanto dele quanto de você também. E talvez também precise de um pouco mais de iluminação desses bloqueios, desses traumas entre você e ele. Os bloqueios dele, os traumas dele e os seus também. Então essa conexão serviu para iluminar vocês dois. Eu não reajo quando as pessoas mencionam você. Eu gostaria de te ter tratado melhor. Ele acha que não te tratou bem no passado. Eu gostaria de ser mais do que amigos. Então ele tem vontade de ter algo com você. Eu saio quando eu vejo você com alguém. E é isso, pilha 1. Vamos lá, pilha 2. Vamos ver qual é a carta. O 5 de copas. Vou colocar aqui. O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 2? Vamos lá, pilha 2. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a conexão de vocês. Esse rei de paus é a pessoa, acredito que seja a pessoa que gostaria de te falar essas coisas. Ele te vê como uma rainha de ouros, uma mulher abundante, que tem de tudo, uma mulher bonita, e que ele te vê muito abundante, e também às vezes ele pensa assim, nossa, mas por que essa pessoa gostaria de me ter, né? Esse rei de paus, ele é um rei que ele é mais... É um homem mais quente, um homem mais sexual, né? Que toma atitude e tudo mais. Porém, nesse caso aqui,
ele ainda não tem certeza, consciência sobre a conexão de vocês. Ele foi embora para um lugar mais tranquilo, porque ele acha a conexão de vocês dois um pouco conflituosa. E ele ainda está aprendendo, ele ainda está refletindo sobre a conexão que vocês dois tiveram. O eremita fala de alguém que passa a se tornar mais introspectivo para refletir sobre assuntos da própria vida, de coisas que aconteceram, para refletir mesmo sobre a situação. E essa conexão envolve muito mistério com a carta da lua aqui. Ele te vê, a conexão com você, ele vê como uma derrota, né? Então ele ainda ele sofre com a finalização dessa conexão entre vocês dois, né? Finalização, assim, que eu falo de distância, de ir embora, né? Porque ele ainda tá ele ainda tá sofrendo com essa finalização, que ele foi embora, né, para um lugar mais tranquilo, porque ele acha um pouco conflituosa a conexão de vocês dois. Porém, ele tem vontade de oferecer as copas dele como o Cavaleiro de Copas. O naipe de copas é o naipe do amor, né, das emoções, dos sentimentos. Então ele gostaria de vir até você. Ele é um homem materialista, né? Aqui, ó, eu me escondo atrás de coisas materiais. Então, seja dinheiro, sexo, coisas materiais, carnais mesmo, né, da vida. E ele se esconde atrás dessas coisas. Muitos homens colocam o valor deles em coisas materiais, né? Então ele acha isso importante em relação à vida dele, em relação aos relacionamentos dele. E então, por enquanto, a prioridade dele é a vida material, né? Então, porém, né? Ele gostaria de te pedir desculpa, né? Fala que você importa, você é importante, né? Ele te pede desculpa pelo que tem acontecido entre vocês dois. E ele não gostaria de te perder, por isso que ele gostaria de oferecer as copas dele. E ele tá sofrendo muito com essa derrota, ele se sente derrotado, né, em relação à conexão de vocês dois. Só que ele ainda tá refletindo, né, porque toda essa conexão para ele é um mistério, né, então ele ainda tá refletindo sobre tudo que aconteceu. Ele se esconde atrás de coisas materiais, né. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes entre vocês dois. E eu gostaria de te ter tratado melhor. E eu gostaria de ser mais do que amigos. Então é isso, pilha 2. Vamos lá, pilha 3. Vamos ver qual que é a carta. O 10 de paus. Deixa eu colocar aqui do lado. O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3. Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3? Que ele ou ela gostaria de dizer para a pilha 3?
que ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ela gostaria de dizer para a pilha 3? O que ela gostaria de dizer para a pilha 3? Vamos lá, pilha 3. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a conexão de vocês. Esse rei de paus, ele te vê como uma completude também, como um casal. Ele vê que você é o par perfeito para ele, como um rei de paus e a rainha de paus. O naipe de paus, né, é um naipe de fogo, de ação, de atitude, de paixão, né? Então ele vê que ele é muito apaixonado por você. Ele sente a mesma coisa que você sente. Só que eu acredito que ele oculte isso. Ele te vê como uma completude, um novo início amoroso, mas acredito que ele oculte isso de alguma maneira. E ele carrega esse fardo que é gostar de você. Só que você sabe disso, você tem intuição, que a sacerdotisa fala de algo oculto, mas também fala muito de intuição, né? Intuição. E você é intuitiva, você sabe que ele gosta de você. Então, escute seu coração. Love me. Ele falou pra você amar ele. E you make my heart full. Ele te vê como uma completude no coração dele, né? E ele vê essa completude com você, né? Você seria um par perfeito para ele. Só que essa conexão, ou ele, se sente escasso, né? Escassez. Porque eu acho que ele oculta que gosta de você. Mas ele sente a mesma coisa que você sente por ele. Aqui outras mensagens que ele falou para você. Nós dois sabemos que eu não sou o único para você. Eu quero ser mais do que amigo. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes. E ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então acredito que seja isso. Ele oculta que gosta de você. Mas acredito que ele talvez tenha negado, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele acabou negando. Olha lá, ele não... Ele meio que corta, ele age com razão em vez de emoção, né? Então acredito que ele gosta tanto de você que ele meio que foge, entende? Então é isso, pilha 3, espero que tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal, ative o sininho, comente aí alguns temas que eu posso fazer e trazer aqui pro canal. Então é isso, tchau!